Olá, alunos, bem-vindos à disciplina de seminário de pesquisa. Então, nesta disciplina faremos duas unidades de conteúdos específicos relacionados à construção de um artigo científico. Então, a proposta, ela nasce na medida em que há muito tempo sinto essa dificuldade por parte dos alunos em um momento mais breve de conclusão de algum curso, no caso de vocês, uma pós-graduação. Então, nesse trabalho final de conclusão de curso, nem sempre ele vem na forma de um artigo. No entanto, é extremamente importante reconhecer como publicar um artigo, desde elaboração de um objeto de estudo, a busca de insights confiáveis para material bibliográfico, consulta de periódicos-alvo para a submissão dos seus trabalhos acadêmicos, consulta da qualidade desses periódicos e bem como se ele atende ao escopo da pesquisa de vocês, da especificidade do trabalho de vocês. Então, eu montei uma disciplina bem prática nesse sentido, norteando, desde a busca até a redação e, no final, a submissão com vistas à publicação de um artigo científico. Vamos lá, então. Nessa primeira unidade, nós trabalharemos as questões relacionadas à redação e organização do trabalho como um todo. Então, vocês farão uma revisão de literatura, logicamente, ela será direcionada em sites específicos e especializados que eu vou sinalizar para vocês, bem como já está disponível também no material didático da disciplina e no livro da disciplina. Formatação de todo o trabalho, formatação do artigo, então as partes que compõem um artigo e cada parte a sua importância e como realizá-la. E as normas? As normas acadêmicas, elas vão desde a BNT até normas, logicamente, de cada periódico, específicas de cada periódico, como eu vou mostrar para vocês um exemplo. Então, antes mesmo de partir para a estrutura do artigo em si, como encontrar um objeto de estudo, um título e um objeto de estudo de relevância? Então, elaborar um objeto de estudo parece algo fácil, mas caímos num erro constante de reproduzir outros estudos. Então, estudos que, na verdade, não estão respondendo perguntas originais. Quando pensamos em elaborar um objeto de estudo, que é o objetivo principal, o foco principal do trabalho de vocês, pensem em algo que seja relevante e, logicamente, original. Para tanto, vocês precisarão fazer uma revisão bibliográfica. Nesta revisão, então, vocês vão consultar alguns sites que eu vou indicar para vocês, sites confiáveis, como, por exemplo, periódico CAPES, site da Cielo, PubMed e até mesmo o Google Scholar. Vou encontrar alguns artigos interessantes. Para elaborar o objeto de estudo, que seria o que vocês pretendem pesquisar, vocês precisam, logicamente, de uma estratégia. Então, partindo de uma temática, de um escopo de pesquisa, ler sobre o assunto e verificar algumas janelas ainda que não foram fechadas em relação ao mesmo. Então, por exemplo, a prática sistemática de exercício físico atenua a pressão arterial. Bom, isso não é uma novidade. Todo mundo sabe que há muito tempo já existe uma grande massa de publicação na literatura falando a respeito disso. No entanto, mecanismos específicos que levam à atenuação de cifras tensionais ou até mesmo intensidades específicas ou variações de intensidade específicas com o uso correlato de algum suplemento poderão trazer uma certa originalidade ao trabalho de vocês. Então é nesse sentido que eu pretendo provocá-los no momento de elaborar um objeto de estudo, pensar em algo realmente relevante e que alguém não tenha feito, logicamente. Quando eu elaboro um título de um trabalho, agora começando nas partes de um artigo, eu preciso pensar em alguns aspectos que não podem faltar em termos de informação nesse título. Primeiro, tipo de tratamento. Então, qual é a intervenção de vocês? Quando eu falo tratamento, não estou me referindo simplesmente a fármacos, suplementos, enfim, procedimentos na área nutricional. Tratamento é a intervenção. Eu estou chamando a intervenção de tratamento. É o meu olhar, a minha forma de pensar a respeito disso. A intervenção pode ser desde um tipo de exercício específico, aeróbico, anaeróbico, intervalado, enfim,
Como também pode ser o uso de algum suplemento correlacionado a alguma prática, né, em termos de exercício físico. Então, no título deverá constar o tipo de tratamento, a duração desta intervenção ou o tipo de estudo que vocês já aprenderam em uma outra disciplina de metodologia da pesquisa. Então, vocês aprenderam que existem diferentes tipos de estudo, inúmeros tipos, como, por exemplo, estudos transversais, de corte transversal, agudo, de longitudinal, onde nós temos uma pré e uma pós-intervenção. Esse longitudinal pode ser subcrônico, pode ser crônico. Então, são inúmeras variações. Temos estudos epidemiológicos, temos estudos experimentais na área básica, na área aplicada. Então, de alguma forma, tem que aparecer neste título. Então, se é crônico, subcrônico, se é exploratório, descritivo exploratório, enfim. Outra questão que não pode faltar também no título do trabalho de vocês, que é a chamada geral para o resto, é o sujeito, a quem vocês vão fazer essas intervenções. Então, o sujeito pode ser homens, mulheres, idosos, atletas, praticantes de exercício físico. Em modelo animal, pode ser ratos diabéticos, hipertensos, né? Então, tem que aparecer o sujeito, o objeto, o sujeito da pesquisa de vocês também no título, certo? Aí você terá um título simples, objetivo, né, sintetizando o trabalho de vocês e nunca esqueçam, não tragam resultados para o título de vocês. Tragam uma chamada geral para o trabalho. Título não é lugar para resultado, certo? Deixe o leitor curioso para querer avançar para o resto do trabalho de vocês, a partir do título. Aqui eu mostro, então, nesse slide, um artigo científico que, por sinal, é meu, onde temos uma revista, né, que está indexada no Cielo. Já vou mostrar para vocês o que seria Cielo, né? É um site de consulta, indexação de revistas científicas. É uma revista brasileira, no entanto, ela é publicada no idioma inglês, mas traz elementos em português. Então, o objetivo de trazer esse artigo nesse momento agora é mais para vocês reconhecerem a montagem de um título, bem como, né, uma folha de rosto, onde temos o título e os autores organizados. Então, podemos perceber no slide o título aqui, Administração hipotalâmica aguda de L-arginina. Aonde está o meu tratamento? L-arginina. Aonde está o tipo de estudo? É agudo. Aumenta a ingestão alimentar em ratos. Então aqui, essa ingestão alimentar em ratos poderá ter uma origem de diversos fatores poderão levar a esse aumento de ingestão alimentar. Então deixando o leitor curioso e trazendo o sujeito também de pesquisa, no caso ratos. Aqui os autores em ordem, por ordem de digamos assim, contribuição ao trabalho. Geralmente na área da saúde, o primeiro autor é o aluno, aquele que elaborou o trabalho como um todo, em todas as etapas, né? O último autor, geralmente, ele é o orientador do trabalho. Como nesse estudo em específico eu fui o orientador e o aluno, que foi o meu trabalho de conclusão de um curso que eu fiz, então acabou, né, eu ficando nas duas formas. Eu fiquei como aluno e orientador ao mesmo tempo. Mas geralmente é assim. E por ordem de relevância, os autores vão sendo dispostos ao longo do primeiro autor, por ordem de contribuição ao trabalho, logicamente. As coautorias, então, elas vêm nesta ordem. Primeiro autor sempre o aluno, orientando quem acabou o curso em si. Após nós temos o vínculo dos autores, vínculos institucionais, no caso de vocês a pós-graduação em Atividade Física e Saúde da Unicentro, e os orientadores, né, com o vínculo das instituições em que, logicamente, eles estão lecionando e figurando como pesquisadores. Resumo. O resumo do artigo ele é tão importante quanto a chamada de título. Aqui vocês vão sintetizar todo o trabalho. Geralmente o resumo começa com um objetivo. Então, aqui nós temos um exemplo nesse slide, objetivo, não vou ler logicamente todo o resumo, vocês terão bem mais tempo para isso.
Então, o objetivo, geralmente ele vem, então, geralmente não, ele vem no início de um resumo, ou de um abstract, no caso, se for em inglês, né? Depois temos métodos. Métodos vão simplificar ao máximo, mas também não deixando de dar informações fundamentais. Onde então nós temos os sujeitos, quantos dias que esses sujeitos foram submetidos ao tratamento, as doses, as intensidades, né? Tipo de tratamento estatístico, né? Enfim, todas as informações que são relevantes e os tipos de técnicas que vocês utilizaram na pesquisa de vocês. Após os resultados, sintetizando os principais resultados, pesquisas apresentam às vezes inúmeros resultados, mas um corpo de resultados é o principal. É nesse que vocês terão que focar nesse momento do resumo. A conclusão, então, não vai ter discussão aqui, a discussão fica logicamente no corpo do artigo. A conclusão, os principais achados, selecionando então, quando possível, uma relação de causa-efeito, né? Concluindo ou com algum mecanismo, né, que leve a essas conclusões ou simplesmente suposições que levam a essas conclusões, certo? Palavras-chave, geralmente as palavras-chave não deverão aparecer no título e deverão ser palavras, logicamente, que estarão relacionadas ao escopo, à temática do trabalho e servirão como descritores de indexação para a busca desses artigos. Algum autor, algum aluno, como vocês, por exemplo, desejam pesquisar na área de ingestão de alimentos, de suplementação ou comportamento alimentar, como estão aqui os descritores, vão digitar esses termos, né, em algum site de busca e lá estarão então os artigos que contêm esses indexadores, essas palavras-chave, que trarão os trabalhos relacionados ou correlatos para vocês. No desenvolvimento do artigo, como faremos? Então, uma introdução. Essa introdução, ela figura, na verdade, como uma revisão bibliográfica. Nessa introdução, são trazer as premissas, as informações bibliográficas prévias, trabalhos prévios ao trabalho de vocês, que reforçam a necessidade de relevância do tema de vocês e a necessidade de investigar novas questões relacionadas ao tema. Então, a introdução ela começa fazendo luz ao que já foi feito, podem ser estudos históricos em uma sequência cronológica, trazendo para estudos da atualidade, e fechando, ao final dessa introdução, com uma pergunta ou com um objetivo. Geralmente, o artigo é feito assim. A introdução não é longa, geralmente nós temos uma introdução com 1.000 a 1.500 palavras. A exemplo de um resumo que tem 250 a 300 palavras. Então, aqui, mais para dar uma noção de volume mesmo, para vocês. Tá? Depois temos a metodologia. Aí sim, vocês podem, na metodologia, vocês podem descrever passo a passo o trabalho de vocês e, às vezes, citando, inclusive, outros estudos que já desmiuçaram aquela técnica, sem ter a necessidade de descrever a técnica como um todo, mas de acordo com Malfatti, 2015, né, a prescrição de extrato de planta oleoso será realizado com gavagem. Então, é uma técnica que já foi realizada por um outro pesquisador, vocês apenas citam, como vocês vão, na verdade, fazer uma reprodução de técnica. Resultados. Nesse tópico aqui, vocês terão exemplos no material da disciplina de como representar os resultados, em tabelas, em gráficos, bem como comentar esses resultados. Então, vocês terão alguns exemplos de gráficos, de tabelas, né? E nesse capítulo resultado, vocês poderão valorizar mais ou menos o resultado de vocês a partir da representação gráfica. Então, existem estratégias que vocês poderão adotar para valorizar o resultado de vocês, como também a estatística, né, logicamente, que valoriza sempre um resultado por trazer uma probabilidade matemática daquilo ser relevante. Então, saber usar as ferramentas tanto de estatística quanto de representação dos resultados são muito importantes. Comentar o resultado. Em algumas revistas, o comentário já vem seguido de uma discussão. Em outras, simplesmente resultados como comentários, o que aumentou, o que diminuiu, o que não teve efeito, e um outro capítulo chamado discussão. Vale muito da revista que vocês estarão submetendo o artigo de vocês. Cada revista tem uma norma específica, certo? Referencial ao final,
trazendo os principais estudos ao final do trabalho, seguindo, logicamente, normas específicas de cada revista. Como Vancouver, por exemplo, tem uma norma específica de citação ao longo do texto por números. A BNT tem uma outra norma específica de citação de autores ao longo do texto, colocando o nome do autor, colaboradores até um certo número e o ano. Então, as normas específicas serão dadas pelo guia de autores. Cada revista vai disponibilizar um guia para os autores que estarão, né, desejando publicar nessa revista. Ao final desta unidade, então, vocês farão uma atividade. Uma atividade a partir de um questionário. Esse questionário, ele fará perguntas para vocês exatamente o que nós acabamos de discutir. Como elaborar um trabalho, as partes de um trabalho, a importância de cada parte e bem como vocês farão para, né, logicamente, atingir os resultados de vocês na construção do esqueleto de um artigo científico e elaboração de um artigo científico. Separei alguns materiais publicados na literatura em outras universidades, logicamente sintetizando a redação de um artigo científico e a estrutura dele. Então faça um bom uso desse material, faça um bom uso também do livro da disciplina, que também trará esses elementos de forma bem simplificada, né, e autoelucidatória e descritiva, né, para vocês. Então chegamos ao fim dessa unidade 1. Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Fico eu à disposição, né, como professor da disciplina, bem como os tutores da plataforma Moodle. E vamos para a próxima unidade 2.